Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Machado. Hoje eu vou fazer uma apresentação do tema Por que ser engenheiro, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sou engenheiro químico, eu sou formado em engenharia química, eu tenho mestrado na área de engenharia química e vou falar de engenharia de uma forma geral, não especificamente da engenharia química, não especificamente de qualquer outra engenharia, né? Por quê? Porque a engenharia, como um todo, ela tem características comuns, seja ela qual for a especialidade, seja você engenheiro de produção, mecânico, civil, químico, né? É, engenheiro de meio ambiente, que seria engenheiro ambiental, etc. Todas as engenharias têm características comuns. E hoje nós vamos então avaliar de uma forma bem generalista sobre por que ser engenheiro. E eu vou começar falando das vantagens e desvantagens. Uma das vantagens de você ser engenheiro é a versatilidade e a multidisciplinaridade da profissão. O engenheiro ele é um profissional que estuda cálculo, física, química, legislação, normas, desenho, programação de computadores, meio ambiente e etc., administração, economia, e ele consegue abrir um leque enorme de opções, né? Então ele é um profissional multidisciplinar, ele é um profissional versátil, ou seja, ele pode trabalhar dentro de uma indústria, mas ele pode trabalhar numa multinacional, numa área de inteligência de mercado, numa área de prospecção tecnológica, numa área de perícia ambiental, né? Ou qualquer outro tipo de perícia, né, que ele achar mais conveniente e mais adequada à sua formação, né? Ele pode trabalhar num banco, né? Ele pode fazer inúmeros serviços, né? Serviços de consultoria de uma forma geral, né? Então é um profissional muito versátil e bastante multidisciplinar. É uma profissão, aí vem uma segunda vantagem, uma profissão reconhecida e tradicional, não uma profissão nova, não uma profissão que surgiu ontem, nem há um ano atrás, nem há 10 anos atrás. É uma profissão que é reconhecida mundialmente, que é centenária, que tem mais de 100, 200, 300 anos, dependendo do país, né? Os sindicatos, as associações, as organizações, elas estão espalhadas no mundo inteiro, né? O sindicato, assim, não que eu não estou falando de política nem nada disso, mas o sindicato ele existe, né? Ele pode ser atuante, pode não ser atuante, mas ele existe, né? Existem entidades de classe que solidificam, fortalecem essa profissão, né? E quais seriam as desvantagens, se é que são desvantagens, né? São características do curso. O curso é longo, o curso ele leva 5 anos, pelo menos, né? Pode levar até mais, né? Porque muitas das vezes o aluno, por ser um curso de alto grau de complexidade, às vezes o aluno não consegue acompanhar o curso inteiro em 5 anos, ele acaba trancando uma disciplina ou ficando reprovado em alguma disciplina ao longo dos períodos, e aí isso atravanca, né, o transcorrer do curso. Em muitas universidades, né, principalmente nas universidades públicas, sejam estaduais ou federais, os cursos são integrais, ou seja, eles acontecem de manhã e de tarde, ou de tarde e de noite, ou de manhã e de noite. Às vezes, dependendo, quando você não consegue puxar uma matéria, eu mesmo, né, já tive aulas de manhã, de tarde e de noite, o que muitas das vezes inviabiliza você de trabalhar, de você fazer um estágio. Então é um curso que pode atravancar ao longo do caminho. Às vezes a coisa não acontece no fluxo contínuo como você imaginou que fosse acontecer. Então, eu falo isso, é uma realidade, não é para desanimar, mas é um fato, é uma realidade. Não tem como fugir dessa realidade. O que você pode fazer é se dedicar, estudar bastante, se organizar para tentar seguir o curso dentro de um fluxo natural,
né? Ou procurar um curso que seja disponível no período noturno, né? Que você consiga trabalhar. É perfeitamente possível, sim. Existem cursos que permitem, né, essa possibilidade. E uma outra desvantagem, que também não seria exatamente uma desvantagem, mas uma característica, é um mercado de trabalho com oscilações. Mas isso acontece com qualquer profissão, né? Então hoje você tem que ver o cenário. Eu digo hoje, a gente está em 2020 gravando esse vídeo, mas o cenário da economia do país hoje é diferente do cenário de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e será diferente daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então você que está entrando hoje em 2018, 2020, 2021, você tem que pensar exatamente no que vai acontecer daqui a 5, 6 anos. É muito difícil prever o futuro, é muito difícil você pensar no que vai acontecer no futuro, mas você tem que tentar traçar, né, uma meta futura, né? Então é um mercado que tem oscilações, né? E sazonalidades, ou seja, por exemplo, na época que eu me formei em 2005. Estava um boom no mercado de petróleo. O pessoal ia lá para Macaé, para Santos, né, para Bahia, locais onde tem, né, plataformas de petróleo. O pessoal entrava no mercado, tinha um monte de concurso para Petrobras, era um concurso atrás do outro, né, comparado com o que nós temos hoje aí de 2015 para cá, né, que acontecem bem menos nesses concursos, e fora as outras empresas prestadoras de serviço. Então, assim, isso hoje não tem. Você passa ali na região de Itaboraí, o Comperj, aquilo dali é um imenso deserto. Aquilo era para... Quando eu estava saindo da faculdade, eu pensava que aquilo ia ser uma Dubai. Não, me enganei. Não virou uma Dubai. Virou aquilo que nós temos ali na região aqui do Rio de Janeiro, né? Mas pode ser que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos isso retome. E aí cabe a nós que somos estudantes ou profissionais, né, nos adequarmos ao mercado e às suas sazonalidades, né? E quais são os rumos que a engenharia pode te oferecer, né? Você tem que fazer uma graduação, um curso de graduação, e aí você depois tem que fazer uma especialização. Quer dizer, na verdade você não tem que fazer, isso são opções, né? Você pode até não fazer especialização nenhuma, mas as tendências naturais são fazer um curso de pós-graduação, que a gente chama de Lato Sensu, ou MBA, né? A pós-graduação a pós-graduação a gente chama pós-graduação Lato Sensu. A pós-graduação Lato Sensu é também conhecida como especialização. Ou também tem os MBAs, né, que são os Master Business Administrations, né, que são um tipo de pós-graduação, mas mais focado na área administrativa, na área gerencial. As pós-graduações, elas são excelentes para quem quer entrar no mercado. Você sai da graduação, faz uma pós e entra no mercado. Normalmente elas são pagas, na maioria das vezes elas são pagas, você paga do seu bolso. Elas são cursos que às vezes são quinzenais, ou são finais de semana, ou então são 1 ou 2 vezes na semana à noite. E o legal disso tudo é que você cria um networking bem bacana dentro da pós-graduação. Você conhece profissionais, você conhece pessoas que já estão no mercado, porque são pessoas que já trabalham e estão fazendo uma pós para se especializar, para angariar, né, como se diz, posições dentro da empresa, né, de nível gerencial, de chefia, enfim, outros níveis, né, dentro da empresa que eles já trabalham. E você que está querendo entrar no mercado, você precisa muitas vezes ter esse networking. Então eu acho uma ótima opção, né? Normalmente essas pós-graduações levam 1 ano aí, né, em média 1 ano, 1 ano e meio. Agora, tem que tomar muito cuidado, porque tem muita pós por aí, tem muita pós, em cada esquina você está encontrando uma pós. Então você tem que ver quem é o corpo docente, quem é que está, né, quem faz a chancela, né,
daquele certificado, se ele tem um reconhecimento. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem muita pegada comercial nesses cursos de pós-graduação. Então você tem que procurar instituições com renome. Eu não vou citar nome de nenhuma instituição, ok? Isso daqui é um vídeo particular, é um canal particular meu, então eu não vou fazer propaganda de nenhuma. Não adianta você me perguntar que eu não vou te dizer. Cabe a você procurar e você vai descobrir. Não é difícil de descobrir. Você bate o olho, você consegue sentir quando a coisa é séria e quando ela não é. E uma outra opção seria a graduação e depois você fazer uma pós-graduação stricto sensu, que na verdade é o mestrado e consequentemente, posteriormente, o doutorado. Isso daqui, normalmente você faz com uma bolsa, né, que é financiada por um órgão de fomento, né, no caso a CAPES, o CNPq, ou então órgãos de fomento estaduais como a FAPESP em São Paulo, a FAPERJ aqui no Rio de Janeiro, né, e também tem algumas empresas que financiam, né, e Petrobras, né? Eu falei que eu não ia comentar sobre empresas, mas é que a Petrobras é tão óbvia, né, que a gente não tem como não falar, né? Talvez seja ainda é a grande empresa brasileira e o sonho de consumo de muitos engenheiros, né? Então eu acho que eu não tenho como fugir da Petrobras de citá-la como exemplo. Então são órgãos que financiam e você também pode fazer sem bolsa. Às vezes você não consegue a bolsa porque não tem bolsa para todo mundo, né? Então a bolsa de mestrado deve estar variando aí de R$ 1.200 a R$ 1.500, doutorado de 2.000, eu não sei exatamente quanto está valendo isso. Isso daí você consegue buscar essa informação nos sites da CAPES, do CNPq e de outros órgãos de fomento, você consegue estar atualizado. Não adianta ficar falando também de valores aqui, porque esse vídeo é 2020, daqui a 2 anos isso muda. E qual o objetivo disso daqui? É para quem quer ser pesquisador, é para quem quer fazer um concurso, né? Para certos concursos públicos existe o adicional de título, né? E também quem faz pós, né, faz um concurso público, também tem adicional de título, né? Você ganha uma pontuação extra, mas aí é de acordo com o edital do concurso, depende do concurso, ok? Nem todos oferecem esse adicional de título, mas normalmente os adicionais de títulos de mestrado e doutorado são maiores do que a pós-graduação lato sensu. Então, assim, qual é o melhor? Não tem melhor. São características diferentes, são rumos diferentes que você pode seguir na sua vida. O mestrado e doutorado normalmente é para quem quer ser pesquisador ou um professor universitário, né? Então, assim, demora mais para você ganhar dinheiro. Mestrado e doutorado, o caminho é mais longo. É bem mais longo. Mestrado são 2 anos, doutorado são 4 anos, em média, aqui no Brasil, né? Ou seja, são 6 anos após a graduação, estudando, para você tentar passar num concurso, ser um professor universitário ou ser um pesquisador. Mas enquanto isso, você também pode estar ganhando seu dinheiro de bolsa. Na pós-graduação lato sensu, não. Você tem que pagar do seu bolso ou ser financiado por alguma outra empresa que você já trabalha. Então, muitas pessoas buscam mestrado e doutorado porque não tem emprego aqui no Brasil. Mas isso também é muito ruim, né? Porque, na verdade, a pessoa acaba entrando para o mestrado, para o doutorado, por falta de opção. Não tem emprego, vou fazer mestrado e doutorado. Para quê? Para ganhar uma bolsa de R$ 1.500, R$ 2.000? É uma triste realidade. O mestrado e doutorado ele não deveria ser uma falta de opção, ele deveria ser uma opção da pessoa. Entendeu? Quero fazer, eu tenho vontade de fazer, ok? Mas, infelizmente, isso não acontece muito. E existe também o mestrado e doutorado profissional, que seria algo intermediário, né? É uma coisa mais nova, né? São poucos que tem no Brasil, dentro da engenharia, quer dizer, são poucos, né? São bem menos do que os mestrados e doutorados tradicionais, acadêmicos, mas tem aquela pegada que fica entre a pesquisa e o mundo das empresas, né? Porque tem empresas que investem, né, em pesquisa e desenvolvimento, então
É bem interessante, né? Você também pode ter bolsas, e o mestrado profissional ele tem esse foco, né? Esse direcionamento, mas normalmente você tem que trabalhar dentro daquela linha da empresa que você está fazendo aquele serviço em paralelo, né? E você também pode não fazer nada disso, tentar um concurso, né? Ou tentar uma vaga de emprego, né? Por que não? Existe a possibilidade, é difícil, mas existe uma possibilidade de você ser empregado, sim, conseguir o seu emprego, passar no concurso, sem ter feito nada disso, sem ter feito pós, sem ter feito mestrado, sem ter feito doutorado, nada disso. É possível, claro que é, mas você fecha um pouco as suas possibilidades quando você sai da graduação e cai dentro para tentar arrumar um emprego dentro do mercado. Bom, então, para finalizar, esse último slide aí, faltam engenheiros no Brasil, mas eu não tenho emprego. A gente escuta isso há muito tempo, né? Não tem engenheiro no Brasil, falta engenheiro na construção civil, falta engenheiro nas indústrias automotivas, mas eu sou engenheiro e não tenho emprego? Como é que funciona isso? Mas aí você tem que se perguntar, faltam engenheiros no Brasil? Não, faltam engenheiros qualificados no Brasil. Aí você tem que se perguntar e ser autocrítico. Você é engenheiro? Sim, mas você é engenheiro qualificado? Às vezes você não é um engenheiro qualificado. Você é um cara preparado, inteligente, mas você não é qualificado. Vamos lá, você cumpre os requisitos da vaga? A vaga pede experiências em algumas áreas específicas. Você tem? Vamos lá, você não tem, então você não vai entrar. Você não vai conseguir. Tá bom? Então, por isso que é muito importante você fazer um estágio. Estágio durante a sua graduação. É complicado, né? Mas é a realidade. Você tem que fazer um estágio no mínimo. O ideal é que você faça até 2. E de preferência em vertentes diferentes. Mas às vezes a gente não consegue escolher, né? Então você acaba fazendo o que aparecer. Faz uma iniciação científica. Isso tudo conta muito. Faz uma monitoria. Essas pequenas coisas que você faz durante sua graduação contam muito no final. Você domina o segundo e terceiro idioma? Você fala inglês, fala espanhol, ou fala inglês e francês? Quer dizer, na verdade, o terceiro idioma eu botei entre parênteses aí. O importante é o inglês. Você fala o inglês avançado, no mínimo. Porque você vê lá escrito na descrição da vaga, inglês intermediário. Aquele intermediário é mentira, tá, gente? Aquele inglês é avançado. Quando ele bota intermediário, ele quer dizer avançado, e quando ele bota avançado, ele quer dizer fluente. Porque eu mesmo, que tenho o meu inglês intermediário para avançado, fui fazer uma entrevista, muitos anos atrás, que ele botou lá inglês intermediário. Cara, aí, legal, inglês intermediário, fui fazer a entrevista, eu não respondi uma pergunta que foi feita em inglês. Eu não entendi nada. Eu saí de lá com a cara lá no chão. Aquele inglês não era intermediário, era avançado no mínimo. Então, não se engane. Não é inglês intermediário, é inglês avançado. Toda vez que você lê intermediário, pensa no avançado. Toda vez que você pedir ver avançado, você pensa no fluente. Tá bom? E como é que você consegue isso? Estudando e, de preferência, fazendo intercâmbio. Mas aí entram outras questões que a gente não vai discutir aqui. Mas entenda isso. Tem que ter o domínio do inglês, sim. Conhece uma linguagem de programação, pelo menos? Eu não estou falando que você deve ser programador, mas se você buscar nos perfis das vagas, você vai ver que eles têm cobrado isso. Programação em MATLAB, ou então em Python, R, C, VBA, o que for. Você tem que escolhe uma e estuda. Qual é a melhor, a pior? Não sou eu que vou discutir isso aqui, porque não é o nosso objetivo dessa aula. Mas escolhe uma linguagem, procura saber com quem entende e aprenda. Aprenda. Lembre-se que engenheiro é profissional versátil. Você tem uma visão empresarial de mercado? Você conhece mercado, sabe? Entende de vendas, de compras, de licitação, de legislação, de normas. Você tem que entender disso.
entendeu? Então, você precisa ter um pouco dessa visão, um pouco desse perfil. O seu perfil bate com o perfil da vaga? Às vezes não bate, tá, gente? Então, se não bate, esquece. Dificilmente você vai conseguir. Então, tem que ver se o teu currículo está fechado, mais ou menos fechado com o que descreve a vaga. Porque tem cara que dispara para tudo quanto é lado. Ah, vou mandar para ver se eu dou sorte. Não vai dar sorte. Isso não é sorte. Isso é perfil. Já buscou oportunidades em áreas correlatas? Ah, eu sou engenheiro mecânico, eu sou engenheiro civil, só vou procurar emprego na construção civil, só vou procurar emprego na indústria na indústria farmacêutica, né? Eu sou engenheiro químico. Não. Você tem que tentar áreas correlatas, área de perícia, área de propriedade industrial, né? Área de direito ambiental, área de inteligência de mercado, patentes, entendeu? Vai procurar áreas correlatas. Investiu no seu conhecimento e foi ousado? Buscou emprego em outros estados, em outros países? Tentou fazer um intercâmbio? Ah, eu não tenho dinheiro. Sim, às vezes isso pode ser não, é um limitador. Mas se você tem alguma reserva, faça um curso no exterior, sim. Faça um intercâmbio. Tenta uma vaga, principalmente se você é solteiro, não tem filhos, enfim. Tenta vaga. Se você mora no Rio, tenta em Manaus, tenta em Salvador, tenta. Ah, eu não quero. Nem que você trabalhe 2, 3 anos para ganhar uma experiência e volta. Ou nem volta, né? Você pode achar aquilo ótimo. Enfim, você pode achar o outro estado, a outra cidade maravilhosa. Por que não? É melhor saber muito de pouco ou um pouco de tudo? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que você tem que saber os dois. Você tem que saber muito de pouco, ou seja, você tem que ter um nível de especialização. E também tem que ter uma bagagem cultural, uma bagagem de mundo, né? Uma bagagem transdisciplinar também muito grande, porque isso aumenta, facilita muito as suas relações interpessoais, ok? Então, não basta você ser só um bom profissional, você tem que ter uma boa relação interpessoal com o seu chefe, com o seu departamento de RH, com os seus subordinados, né? Porque hoje nem esse conceito de chefe já está até meio, né, em desuso, né? Hoje nós temos líderes, né? Eu fico falando chefe, né, porque é uma coisa comum, né? Mas hoje você tem líderes, né? Então, você tem que prestar atenção em todas essas coisas aí. Não faltam engenheiros no Brasil qualificados. Tem vaga para engenheiro? Tem, mas para os qualificados. Veja se você é qualificado o suficiente para ocupar essa vaga. Ok? Então é isso. Muito obrigado. E cursos, palestras, eventos, mentorias, você pode entrar em contato comigo e o que eu puder ajudar, né? Eu vou estar à disposição. Muito obrigado e até a próxima.